Graça e paz. Como vocês estão? Estão animados? Que bom. O Senhor nessa noite quer ouvir a nossa mais sincera adoração, amém? E não há outro melhor do que o Senhor. Não
nome de Jesus está acima de todo nome. E Ele tem poder para curar, libertar. Amém? Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus, um nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Você pode declarar isso no seu lugar. Em seu nome o inferno treme. Oh, em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar.
deixe esquecer que só o Senhor cura, só o Senhor restaura, só o Senhor transforma. Quantos amam esse lugar? Quantos amam essa atmosfera de adoração? O Senhor, Ele já se faz presente. Ele sabia que você estaria nessa noite. Então se entregue a Ele. Amém? E fala: Senhor, esse aqui é o lugar que eu quero estar. Esse é o lugar que eu quero viver todos os dias da minha vida. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. E em tua presença, Senhor Jesus, e em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Fale pra Ele que é na presença dEle. Em tua presença, Senhor
Graças a paz, igreja. Vocês podem se assentar. Neste momento é o nosso momento de ofertar ao Senhor. Eu acredito que o Senhor já deve ter colocado no seu coração, Ele já deve ter confiado algo a você, para você contribuir nessa noite. Então você vai ter essa oportunidade de estar ofertando, conforme aquilo que o Senhor já propôs em seu coração. Oferte com alegria, oferte com gratidão, porque nós servimos um Deus que não nos desampara, um Deus que não falha, um Deus que é fiel e faz muito além daquilo que nós merecemos. Amém? Que você possa, nesse momento, as irmãs vão estar passando aí para ofertar. E você que está em casa e também tem um desejo no seu coração de ofertar nesta noite, você pode estar acessando os links que estarão aqui no link da descrição do vídeo que você está assistindo. E terá todas as informações necessárias para que você também possa contribuir nessa noite. E se você não tem como acessar esses links, você pode estar entrando em contato no WhatsApp da igreja e algum dos nossos membros estará indo até você para receber a sua oferta. Mas não deixe de contribuir com o reino, não deixe de somar, porque tudo que nós investimos na casa do Senhor é muito pouco, mediante aquilo que o Senhor faz por nós todos os dias. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vocês podem estender as mãos de vocês para cá. Vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é um Pai fiel, um Pai presente. Pai, nós podemos ver o cuidado do Senhor em cada detalhe das nossas vidas. E é por isso, Pai, que nós temos entregado ao Senhor um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Jesus, que o Senhor possa, neste momento, ir de contra aqueles que não têm condição de ofertar. Senhor, que o Senhor possa abrir as portas de trabalho, que o Senhor possa abençoar a vida financeira. Pai, que o Senhor possa trabalhar com providência na vida dessas pessoas e multiplicar, Senhor, a cada dia, porque nós queremos, meu Pai, crescer e conosco crescer o Teu reino, Pai. É isso que nós queremos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém. Graça e paz, gente. Boa noite. Amém? Amém. Gente, vocês podem dar um amém mais forte aí? Amém? Jesus, não sei se é porque é feriado amanhã, né? Mas desde a hora que começou o louvor, tá todo mundo meio assim, sei lá, meio murcho e tal. Mas vamos fazer aquilo que todo mundo detesta fazer. Olha pro seu irmão do seu lado e fala assim: meu irmão, acorda aí, porque Deus tem algo para sua vida nessa noite. Amém? Você crê nisso ou você está falando da boca para fora? Então você pode falar aí no seu lugar, fala assim: Deus tem uma palavra para minha vida nessa noite. Amém. Eu quero compartilhar algo com vocês e eu te convido a abrir sua Bíblia em Deuteronômio 20, do verso 1 ao 4. Se você quiser acompanhar no telão aqui também, o Max está colocando aqui para a gente. A palavra de Deus diz assim para nós: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carro e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem e nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Amém? Amém? Amém. Gente, esse texto é incrível. Quando eu parei, que eu cheguei nele assim, ele destacou os meus olhos. E aí eu estava meditando nessa palavra, né? Essa palavra eu compartilhei ela em uma das nossas lives esses dias atrás, numa quinta de encontro, e meu coração gerou essa vontade de trazer para vocês aqui hoje.
Talvez você já tenha ouvido ela, e se você se lembrar dela, que bom, porque a palavra está no seu coração, você não está deixando se perder. Mas é algo muito interessante que eu quero trazer, e o título dela é Me Lembrarei. Gente, esse texto aqui, ele é muito bacana, né? Olha só, Moisés está aqui encorajando o povo, e dá para a gente trocar, né? Colocar o nosso nome aqui nessa situação. Dá para a gente falar assim, olha, você fala o seu nome. Quando, Giovanni, você for à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com você. Você pode praticar isso na sua casa, você pode orar a palavra dessa forma, você pode trocar ali os nomes, porque essas promessas são vivas e elas são para mim e para você também. A palavra, ela foi escrita para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos trazer vida e para nos ensinar algo. Amém? E, gente, eu estava passando aqui por esse texto, e na verdade, toda vez que eu passo pelo Velho Testamento, eu me recordo de algo, eu fico mastigando aquele negócio na minha mente, assim, vem o tempo todo assim, cara, por que as pessoas, elas se esquecem, né? Por que as pessoas, elas não se lembram das boas coisas que aconteceram no passado, com aquilo que Deus fez pela vida delas, pela família delas, por elas. Você começa a ler o Velho Testamento e aí você vai vendo a história dos reis, e ali depois de Davi, né, Salomão até fez um bom trajeto, mas terminou mal. E olha, terminar uma história mal é muito pior do que você ir mal no começo e no meio, né? É sempre melhor que a gente termine bem. Então, assim, pode ser que você esteja aí nessa caminhada e você não esteja caminhando muito bem, você está no meio dessa caminhada e você não está muito bem, mas olha, ore ao Senhor para que Ele te fortaleça, para que você termine bem, porque o nosso final é o mais importante. Se a gente terminar bem, tudo que a gente construiu vai valer a pena. Agora, se a gente terminar mal, olha, é lamentável. E Davi terminou bem, mas Salomão já não terminou bem. E aí é muito interessante, porque daí começa a história dos reis. Fulano começou a reinar em Jerusalém, e esse fulano foi fiel ao Senhor, e Deus prosperou a vida dele, a família dele e tal, e ele reinou por tantos anos, beleza. Aí vem o filho do cara, reinou em Jerusalém por tantos anos, por todo Israel, mas foi infiel ao Senhor, esqueceu dos mandamentos de Deus e trouxe desgraça sobre Israel. E aí vai tendo essa rotatividade naquela história dos reis. E aí eu fiquei assim me perguntando, eu trazia para mim assim, olha, como pode a gente vir de uma família que viveu coisas sobrenaturais com Deus, que viveu coisas maravilhosas na presença de Deus, como Salomão viveu com o pai dele, e de repente lá no final parece que esquece de tudo e joga tudo pro ar. Por que a gente faz isso? E aí você começa a trazer isso para a sua vida hoje. Começa a refletir aí no seu lugar sobre o tanto de vezes em que Deus já fez algo por você, mas você tem se esquecido e aí você tem trilhado um outro caminho. Então essa palavra, ela fala um pouco sobre lembrança, sobre a gente trazer a memória. E por que esse texto? Sabe, por que Moisés, ele estava encorajando aquele povo a seguir em frente? Por que aquele cara estava falando, ele estava fazendo esse diálogo para uma multidão? Ele estava falando assim, gente, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor vai à frente de vocês, o mesmo Deus que tirou vocês do Egito. Por que Moisés estava encorajando aquele povo em meio ao medo? Por que ele tinha essa convicção? Por que ele estava ali trazendo essa palavra naquele momento? Era porque Moisés, ele teve uma grande experiência com Deus. A libertação do Egito causou uma impressão tão forte na alma de Moisés, em relação à soberania e ao poder de Deus, que manteve vivas lembranças na cabeça dele. Então tudo aquilo que ele passou, andando pelo deserto, ele se recordava o tempo todo. Ele se lembrava de quem Deus era, do que Deus fez pela vida dele. Ele se lembrava que quando aquele povo clamava por pão, Deus mandava um maná.
eles se lembraram que quando aquele povo reclamou e falou que não tinha carne, que Deus mandou as cordonizes para aquele povo, eles se lembraram que quando aquele povo falava assim, olha, não tem água nesse lugar, e então ele batia na rocha de onde menos poderia tirar água, e ali brotava água de uma rocha. Então Moisés, ele tinha viva aquelas lembranças, sem contar as experiências que ele passou no Egito, que ele trouxe com ele, que ele trouxe com aquele povo que estava em rumo à terra prometida. Ele trouxe lembranças de um Deus poderoso, sobrenatural, um Deus que tudo fez para tirar aquele povo do Egito, e aquele Deus que vinha fazendo milagres todos os dias, que vinha acompanhando aquele povo com uma nuvem no meio-dia para que o sol não fosse muito prejudicial para aquele povo, aquele Deus que vinha com uma coluna de fogo durante a noite para que aquele povo não passasse frio. Então Moisés, ele vivia lembranças na mente dele de quem Deus era, da soberania de Deus, do poder de Deus. E aí ele tinha propriedade, ele tinha autoridade, ele tinha unção para falar para aquele povo, olha, quando vocês virem os seus inimigos diante de vocês, eles podem vir em multidões, eles podem vir com carros, eles podem vir com cavalos, eles podem ser maiores do que a gente. Não se esqueça que o nosso Deus que nos tirou lá do Egito é um Deus poderoso, e Ele lutará por nós. Gente, o medo, ele sempre é paralisante. Você concorda comigo? E se o medo é paralisante, nós precisamos conter ele. O medo, até certo ponto, ele nos ajuda, não é verdade? Se a gente vê uma chama de fogo, o medo, ele impede que a gente vá lá e coloque as nossas mãos, porque nós temos aquela sensação de temor que aquilo lá vai ser prejudicial à nossa saúde, vai nos queimar. Se você está diante de um precipício, você tem medo de chegar até a ponta, porque você pode cair nele, você pode, se acidentar. Então o medo, até um certo ponto, ele nos ajuda a ter limites. Mas na maioria das vezes, eu e você, nós estamos deixando que o medo controle a nossa vida de tal forma que nos paralise. Nós estamos paralisados diante do medo. E diante disso que nós já falamos até aqui, como que nós podemos então conter o medo? Como eu falei lá no início, você pode trocar o seu nome nessa palavra, e aí você pode começar a imaginar aí no seu lugar, quais são os meus inimigos? Quais são as guerras que eu tenho para enfrentar amanhã, numa segunda-feira, numa terça-feira, nessa semana? Qual que é o problema que você tem para resolver? Qual que é a sua causa que aos seus olhos tem sido impossível? Qual a situação que você tem orado, que você tem clamado tantos anos? Qual que é o seu inimigo? O que tem te paralisado? Então nós precisamos conter esse medo para que ele pare de nos paralisar. E eu separei algumas coisinhas que podem nos ajudar a conter o medo, sabe? E eu acredito que você vai concordar comigo nesses 3 pontos. O primeiro ponto que nós podemos, que nos ajuda a conter o medo, é todas as vezes que a gente tem uma luz na nossa mente, que a gente tem um insight na nossa mente, quando você tem algo que vem sobre a sua vida e você fala, poxa, nessa situação, agora eu tenho uma solução, eu tenho um controle. Poxa, eu tive uma luz sobre essa situação. Agora eu posso resolvê-la. Então todas as vezes que você tem, que brilha aquela luzinha lá na sua mente, que você acha uma solução para o seu problema, o que acontece com você naturalmente? Te traz uma paz, te traz uma tranquilidade. Se você não tinha dinheiro para pagar aquela conta no fim do mês, de repente o seu trabalho te trouxe uma renda extra, algo te trouxe um dinheiro que você não esperava e agora você tem como pagar, pronto, trouxe-se um alívio, porque algo veio à sua mente, algo te trouxe controle sobre a situação. Então estar sob o controle nos ajuda a paralisar o medo. O segundo ponto é nos recordar de algo que traz segurança. Todas as vezes em que você se lembra de algo que traz segurança para a sua vida, isso faz com que você paralise o medo. Não é verdade? A palavra de Deus sempre diz para a gente, olha, é melhor que você ande em 2 do que um só. Então, vamos colocar exemplos práticos, Poxa, o casal que anda unido, que constrói as coisas juntos, e aí
ele sabe que pode contar com a esposa sabe que pode contar com ele. Um deles vai pensar assim: poxa, essa situação está difícil, mas eu posso contar com a minha esposa, eu posso contar com o meu esposo, e vai se resolver. Nós vamos encontrar uma solução. Eu tenho um pouco mais de segurança porque eu posso contar com alguém do meu lado. Eu tenho alguém para construir algo, né? Algo muito mais prático do que isso são os filhos, crianças. Pergunta para essas crianças aqui se ela se preocupa com o talão de energia que a mãe dela e o pai dela tem para pagar, com o boleto, com o supermercado que tem que fazer no final de semana para poder fazer o almoço de domingo. Pergunta para elas se elas estão preocupadas. Elas estão dormindo, sabe, tranquilamente, felizes da vida, só preocupadas em brincar, né? Agradecendo que não está tendo aula, e estão em férias, né? E nada isso muda a vida delas. Por quê? Porque ela tem o pai e a mãe dela que cuidam de tudo. E é muito interessante que se eu e você, nós tivéssemos essa atitude com Deus, porque isso não é diferente, nós temos um Pai Celestial que está no controle de todas as coisas, que é soberano e que é poderoso, a gente viveria mais tranquilo, não é verdade? Nós poderíamos fazer como as crianças, a gente poderia dormir, colocar a nossa cabecinha no travesseiro e ter mais tranquilidade, e ter a certeza de que nessa semana, o meu Pai, Ele vai dar conta de tudo. Então essa é uma forma de você paralisar o medo. E a terceira, muito semelhante, é essa que eu já acabei de falar para vocês, e a melhor de todas, é fazer como Moisés fez, é se recordar da soberania e da providência de Deus. Todas as vezes que você se lembrar daquilo que Deus já fez por você, de onde Ele te tirou e aquilo que Ele pode fazer por você, provavelmente o seu coração vai se encher de paz e você vai ter forças para continuar e seguir em frente, para enfrentar o seu problema todas as vezes. Você pode ter certeza disso. A palavra de Deus fala para a gente: olha, traz à memória aquilo que te traz esperança. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Então fala para você mesmo, diga assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Comece a refletir. Gente, é uma coisa assim, a vida não é fácil para ninguém. E se fosse fácil, talvez a gente seria pessoas meio, sei lá, fúteis demais, não construía nada. Eu acho que as dificuldades, elas nos ajudam, elas nos ensinam alguma coisa, elas fazem com que a gente seja pessoas mais fortes. Mas, enfim, a minha vida é diferente da sua que está aí sentado, você que está do lado do outro é diferente do outro, cada um tem uma realidade, e realmente a vida não é fácil para ninguém. Mas uma coisa que eu acredito que você vai concordar comigo é: nós temos duas opções: pegar o problema que nós temos e deixar com que ele nos sufoque e morrer com ele, ou se levantar de onde nós estamos e lutar pela nossa vitória. Nós só temos isso. É uma coisa muito racional agora. Nós não temos opções. É claro que as emoções, elas muitas vezes nos paralisam. Eu sei disso, muitas vezes eu passei por isso. O medo, a sensação, a nossa mente, as nossas emoções, elas têm um controle tão alto sobre a nossa vida que nós não conseguimos nos levantar de onde nós estamos. Mas a partir do momento em que a gente começa a trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que é a palavra de Deus, quando a gente começa a se encorajar com as promessas de Deus, quando a gente começa a se lembrar de quem Deus é, isso vai nos ajudar a se levantar de onde nós estamos. Gente, existem situações, muitas situações, eu acho que já passou pela minha cabeça, pela minha vida, assim, do tipo: eu tenho muita dificuldade com isso, eu não consigo fazer isso, eu vou deixar isso para lá. Mas nesses últimos dias eu tenho pensado diferente. Eu tenho falado para mim mesmo: olha, eu vou lutar contra a intimidação, eu vou lutar contra o medo, eu vou lutar contra as dificuldades que eu tenho, e eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Eu vou tentar melhorar. Porque não vai me adiantar nada ficar lamentando sobre aquilo que eu não sou bom, sobre aquilo que eu não tenho controle, sobre aquilo que eu ainda não faço bem. Eu preciso melhorar de alguma forma. Eu vou arrumar um jeito de melhorar. E isso começou a me encorajar.
isso começou a tirar da minha cabeça aquela palavra desistir, desistência. Então, quando você tiver essa atitude, quando você conseguir ter essa atitude, olha, tá muito difícil, mas eu não vou parar, eu vou arrumar um jeito, eu vou aprender, eu vou fazer e eu vou sair de onde eu estou, você vai começar a ter resultados positivos na sua vida. Então, gente, qual a lembrança que você tem de Deus na sua vida? Será que você se recorda de algo que você viveu nos últimos dias com Deus? Para pensar aí no seu lugar. Começa a se recordar com você mesmo aí. Qual foi a sua última experiência com Deus? Porque eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você entrou por aqui desanimado, talvez você entrou aqui por automático, você nem sabe por que você está vindo na igreja mais. Você está aqui só por estar, você não tinha expectativa de nada. Então eu quero te fazer essa pergunta para que você responda para você mesmo. Qual foi a sua última experiência com Deus? Você consegue se recordar de algo que você viveu com Deus? Deus já fez alguma coisa pela sua vida? Essa é uma pergunta mais fácil, né, de responder para você mesmo. Deus já fez alguma coisa pela sua vida? Você tem essa consciência? Será que Ele já fez algo por você? Você se recorda do seu primeiro encontro com Deus? Você se recorda do dia em que você levantou suas mãos, você abriu seu coração e falou assim: a partir de hoje, Jesus é Senhor na minha vida? Você se lembra desse dia? Eu me lembro desse dia que eu estava num culto de jovens, e eu lembro até hoje que eu falei, né, para um amigo meu. Era eu, meu amigo, e uma amiga nossa que a gente fazia estágio, e essa menina era da nossa igreja aqui, da missionária, lá do Jardim dos Imigrantes, e ela sempre convidava a gente, sempre convidava. E aí um dia eu falei para esse meu amigo, eu falei assim: cara, vamos lá para a gente se livrar desse convite, né? Porque a gente vai lá uma vez e acabou, não precisa, né? A gente fez a vontade da pessoa, ela convidou, vamos lá. Ele falou assim: vamos lá. E eu tinha isso na cabeça, eu pensava assim: é só um compromisso que eu vou, né, para não ser chato, eu vou lá, porque a pessoa convidou, eu vou lá. E aí eu fui lá, para nunca mais sair da presença de Deus. Eu lembro até hoje, aquele pastor, ele estava pregando sobre Gênesis 1, e ele estava falando, eu não lembro os detalhes da mensagem, mas ele falava sobre a soberania de Deus, sobre a criação do mundo, sobre como Deus criou todas as coisas, e aquilo no meu coração, ele pulsava de uma forma assim, gigante dentro de mim. Mas ao mesmo tempo que o meu coração ele pulsava daquele jeito, eu pensava assim: gente, ser crente é muito difícil. Minha mãe vai me matar se eu sair da igreja católica. E eu ficava pensando, né, poxa, o que eu vou ter que largar na minha vida para ser crente agora? Só que é muito interessante que o meu coração ele pulsava de uma forma muito mais forte do que esses pensamentos banais, do que essas coisas sem relevância nenhuma. Ali eu sentia a presença de Deus, tinha algo diferente, algo que estava trazendo para a minha vida. E aí eu fiz uma aliança com Deus e hoje eu estou aqui, graças mesmo ao Senhor, ao amor dEle. Então você se lembra do seu primeiro encontro? Porque Moisés aqui, quando ele encoraja o povo, ele fala assim para aquele povo: olha, vai à luta que o Senhor lutará por vocês, o mesmo Deus que tirou vocês do Egito. Ele traz uma recordação de onde Deus tirou aquele povo. Então qual que é o Egito que Deus te tirou? De onde Deus tirou você e te colocou aqui hoje? Você que se recorda quem você era, a pessoa que você era, o que Deus fez por você. Se você conseguir se recordar, eu tenho certeza que isso também vai te trazer esperança de um dia melhor, de uma semana melhor. Eu tenho certeza que você vai conseguir olhar para os seus problemas de uma forma diferente, pois Deus fez algo grandioso na sua vida. Ele mudou quem você era. Ele mudou. Isso é muito forte. Tem pessoas aqui, cada um tem a sua experiência, mas você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe aonde você estava. Você sabe aonde você estaria hoje se Deus não tivesse te tirado.
se Deus não tivesse te resgatado, se Deus não tivesse te trazido para a presença dele. Então só isso já é uma lembrança que eu tenho certeza que nos ajuda a romper em fé, com mais força, com mais ousadia. Que você se recorde de uma promessa realizada, de algo que você pediu tanto a Deus e Deus cumpriu na sua vida, na sua família, em alguém que você conhece. Você tem alguma promessa? Será que você pode se lembrar daquilo que Deus cumpriu na sua vida? Isso também vai te trazer esperança. E a maior recordação que eu e você nós podemos ter, talvez você pense aí no seu lugar assim: poxa, eu não tenho uma grande experiência com Deus lá no meu íntimo, né? Na minha casa, né? Eu nunca passei um tempo de oração em que os céus desceu, em que algo aconteceu, ou que eu possa me recordar de algo que Deus fez. Não tem. Mas mesmo assim eu consigo te passar uma situação que você pode se recordar e que pode te fortalecer e que pode te trazer esperança para romper os próximos dias. A obra da cruz. Será que eu e você nós podemos nos recordar daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário? Ou essa história tem ficado para trás na sua vida? Você tem conseguido, você consegue colocar na sua cabeça e na sua mente a profundidade do que significa a obra da cruz? Você se lembrar daquilo que Jesus fez por você, eu se lembrar daquilo que Jesus fez por mim naquela cruz, é eu poder olhar para essa crise toda que está passando, por essa enfermidade toda que está passando, que pode, por exemplo, me contaminar. É eu me lembrar daquilo que a palavra me diz: pois Ele levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, o castigo que estava sobre Ele me trouxe a paz, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu fui curado, eu fui restaurado. É eu me lembrar que quando alguém falar assim: olha, fulano lançou uma maldição sobre a sua vida, fulano tem inveja sobre você, fulano falou isso de você, é você se recordar da obra da cruz e ter certeza que nenhuma maldição virá sobre a sua vida, porque Jesus já levou na cruz do Calvário. Esse Deus é poderoso, nada pode te atingir. E se te atingir de alguma forma, se a doença te pegar, como ela pode me pegar também, nós temos a certeza de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que nós podemos vencê-la a si mesmo. Se a crise me pegar, se a crise te pegar, creia no poder da cruz, creia que Jesus é suficiente para fazer com que eu e você venhamos a romper. Gente, os problemas não acontecem só com as pessoas más, as crises não vêm só sobre o ímpio. As crises e os problemas, elas vêm sobre o povo de Deus, sobre as pessoas que são boas. Sabe, Paulo tinha enfrentado um naufrágio, de repente ele chega na ilha de Malta, aí ele desce, aí está um frio lascado, e aquele povo ele juntar uns galhos ali, aí ele faz uma fogueira, de repente pula uma cobra daquele lugar e morde ele. Aí aquelas pessoas pensam assim: poxa, esse homem só pode ser um assassino, porque se ele se livrou daquela tempestade, a justiça de Deus não falhou agora, ele foi mordido por essa serpente, e com certeza ele vai morrer. E aí Paulo sacode, joga no fogo aquele trem lá, e nada acontece com Paulo. E aí nada acontece com ele, aquelas pessoas começam a pensar assim, elas começam a achar que Paulo é um Deus, porque elas esperam com que ele morra na hora, aí ele não morre, elas pensam assim: vai demorar alguns minutinhos, mas daqui a pouco ele cai duro no chão por causa do veneno dessa serpente, e nada acontece. E aí de repente, Paulo é levado a uns enfermos, e aí ele ora no nome do Senhor, e ele começa a trazer cura sobre aquele lugar na vida das pessoas, e aquelas pessoas são impactadas por aquela experiência, por aquilo que aconteceu. Então coisas ruins acontecem com pessoas boas, acontecem com pessoas de Deus, como aconteceu com a vida de Paulo. Só que as coisas ruins nem sempre é consequência de pecado. Às vezes elas vêm para nos ensinar alguma coisa. Às vezes elas vêm para que a gente construa algo na nossa vida. Quando alguém chega para Jesus e fala assim para ele assim: olha, esse fulano aí que nasceu cego, que nasceu assim, assim, assado, qual foi o pecado? Foi o pai e a mãe que pecaram e ele carrega essa situação sobre a vida dele? O que Jesus fala? Jesus fala assim: queridos,
não é nem o pai nem a mãe que pecou, mas ele está nessa situação para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Quando o Jó estava passando por aquela situação toda, o que os amigos dele falavam? Falavam assim: esse cara está em pecado. Para estar acontecendo isso tudo na vida dele, só pode que esse homem está em pecado. Ele blasfemou contra Deus. E aí o que eu estou dizendo aqui para vocês não quer dizer que situações de consequências ruins não tem nada a ver com pecado. Tem também. Quando nós nos entregamos ao pecado, quando nós entregamos a nossa vida para as coisas que não são de Deus, sim, nós colhemos consequências ruins também, isso também. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nem sempre que acontece algo ruim com pessoas boas ou pessoas ruins, isso quer dizer que é uma consequência de pecado. Pode ser algo que Deus está querendo construir na minha vida e na sua vida, para que a glória dele se manifeste. Então, isso que eu falei agora para vocês serve para que quando você olhar para o copo que está meio, por água, você olhar para ele e não falar assim: esse copo está meio vazio. Não, esse copo está meio cheio. A minha visão, a minha perspectiva sobre o problema é diferente. Eu olho para aquela situação e eu tenho uma perspectiva de que tem algo melhor. Esse copo não está meio vazio, ele está meio cheio. Ele poderia estar totalmente vazio, mas ele está por meio de água. Então ele pode muitas coisas já. E é justamente o que eu e você temos que fazer diante da crise, diante do medo, diante da situação que eu e você nós estamos passando. Nós precisamos olhar para o problema, colocar Deus diante dele, colocar a cruz de Cristo diante dele e falar para esse problema, assim, falar para você mesmo: esse problema é grande, mas quem luta a minha guerra é Deus. É o mesmo Deus que me tirou lá do Egito. É o mesmo Deus que subiu naquela cruz e pagou um alto preço por mim. É o meu Deus que cumpriu aquela promessa que eu tanto precisava. É aquele Deus que fez isso na minha casa, que fez isso pela minha família. Então, se recordar da soberania de Deus, se recordar do poder de Deus, se recordar das promessas dele, da palavra dele, vai fazer com que eu e você sejamos pessoas mais fortes e pessoas capacitadas a neutralizar o medo. E aí, Moisés, em todo o livro de Deuteronômio, ele traz alguns conselhos práticos para aquele povo, para que aquele povo não se esquecesse de Deus. E sobre esses conselhos que aquele homem trouxe para aquele povo, são conselhos que eu e você nós podemos fazer. Porque, gente, uma coisa é fato: se você começa a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e você se repara com tanta história de pessoas que parece que tem uma amnésia, que não se recordam daquilo que Deus já fez e tropeçam no pecado e se entregam a maldições, então isso quer dizer que pode ser que você está ouvindo essa palavra agora, serem encorajado, mas pode ser que amanhã, terça-feira, você já não se lembre mais do que eu falei, e você começa a tomar outros caminhos na sua vida, e você começa a colher outras coisas que você não gostaria de colher. Então isso parece que é uma falha do ser humano. Nós nos esquecemos muito fácil das coisas boas que Deus realiza na minha vida e na sua vida. Então Moisés, ele traz alguns conselhos para aquele povo, que são conselhos práticos para que eu e você pratiquemos na nossa vida, para que a gente não se esqueça mais de Deus, não se esqueça da soberania de Deus, não se esqueça do poder de Deus, não se esqueça de que é Ele quem luta a minha guerra e a sua guerra. Tem aquela canção, que a gente vive ouvindo aí: assim que luto as minhas guerras, assim que luto minhas guerras. E aí todas as vezes que eu vejo aquele menino, o Gabriel Guedes, fazendo aquela versão, tocando aquele teclado dele, cantando essa música, parece que o teclado dele traz a mensagem do que a música quer falar. Como que ele luta as guerras? Adorando a Deus. Adorando a Deus, é aquela intensidade. Assim que luto as minhas guerras, assim que luto as minhas guerras, assim que luto as minhas guerras, assim que luto as minhas guerras. Parece que eu estou sendo sufocado, parece que as coisas ruins estão vendo, mas é assim. Deus vai trazendo a vitória através da minha adoração a Ele, que sobe como um incenso suave. Então a primeira coisa que nós podemos praticar na nossa vida, para a gente não se esquecer de Deus, é jamais se esquecer
da devoção sincera a Deus. Nós precisamos viver isso na nossa vida. Se você não vive isso, eu quero te dizer, queridos, que você está com os dias contados para colher aquilo que você não quer colher na sua vida. O que fortalece a mim e você é uma vida de devoção a Deus. É eu ter um tempo reservado para Deus todos os dias da minha vida, para me encher da palavra dEle, para falar com Ele, para viver a oração, para viver a consagração, para viver ali alguns minutos na presença dEle, ouvir um louvor, uma adoração. Se você se alimenta só do domingo à noite, ou da quinta-feira que você ouve uma mensagem, você está fadado ao fracasso. Isso é muito pouco. É muito pouco. Nós precisamos ter uma vida de devoção a Deus. Você tem que colocar assim na sua cabeça: Deus é mais importante do que todas as coisas na minha vida. Pastor, mas eu trabalho cedo, eu acordo muito cedo, eu acordo 7 horas da manhã, 6 horas da manhã para trabalhar, e eu volto, sei lá, às 18, às 19 horas, eu já estou cansado, eu janto, não tenho mais animação, eu vou dormir, que no outro dia eu tenho que pegar cedo de novo. Queridos, se você tem que trabalhar às 6 às 7 da manhã, eu te convido a acordar às 4, às 5 da manhã, para que você tenha no mínimo a sua meia hora, um tempinho que seja com Deus. E eu vou te dizer que eu tenho certeza que você vai trazer testemunhos na sua vida, de encorajamento. O seu dia vai ser melhor, a sua vida vai ser melhor, tudo vai ser melhor. E aqui eu não estou falando de um esforço humano, eu não estou falando que tem que fazer para ter. Eu estou dizendo para você que isso é vida. É como comer o arroz e feijão. É como você se alimentar, almoçar e jantar. Se você parar de almoçar e jantar todos os dias e começar a ter uma refeição desregulada, sua saúde vai piorar. Sua saúde vai começar a ficar ruim. Você vai começar... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu não estou impondo sobre vocês uma religiosidade, algo que você tem que fazer. Eu tenho que acordar 4 horas da manhã, eu tenho que ler 10 capítulos da Bíblia, eu tenho que orar meia hora para que a minha vida seja mais feliz. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que devoção a Deus é vida com Deus, é estar na presença dEle, é colher daquele ambiente, daquele momento, vida, nutrientes. É quando eu estou na presença de Deus, é que eu posso ser invadido pela presença dEle, trazer paz ao meu coração. Eu sou encorajado de uma paz que excede todo o entendimento. E todas as vezes que você se colocar diante de Deus, que você ter um tempo com Deus, é impossível você se esquecer dEle, e é impossível você se esquecer das promessas dEle que estão na palavra dEle, porque você tem vida com Ele. Você está todos os dias na presença dEle. Você lê algo da palavra dEle. Então não tem como você se esquecer durante o dia, porque você teve o seu primeiro momento com Ele. E nosso segundo ponto: jamais se entregar à arrogância, abandonando a humildade. A arrogância, ela nos leva a um estado de orgulho, onde achamos que podemos resolver tudo sozinhos e que todo o nosso esforço é suficiente, que nada disso que nós falamos até agora tem importância nenhuma. Eu consigo me virar sozinho. Gente, vocês acham que Salomão, quando Deus chega para aquele menino e fala assim: o que você quer que eu realize na sua vida? Aí é muito bonito, né? Porque ele e aí hoje todos nós fazemos isso, né? Poxa, se eu tivesse a oportunidade de Deus chegar assim, face a face, falar assim: o que você quer? Aí Salomão fala assim: eu quero sabedoria. É muito bonito isso, né? Mas aí, se você parar para pensar, será que Salomão, ele era um cara, né, um menino tão inteligente assim, para falar na lata para Deus assim: eu quero sabedoria? Na verdade, esse pedido que ele faz a Deus é um reflexo de tudo aquilo que o pai dele vinha ensinando a vida toda para ele. Davi sempre falava para Salomão: seja um homem íntegro, seja um homem sábio, seja sábio nas suas decisões, tenha sabedoria para isso, tenha sabedoria para aquilo, sabedoria, 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 sabedoria. E aquilo ficou na cabeça daquele menino. E aí na primeira oportunidade que Deus fala com ele, fala assim: olha, o que você quer? Ele se recorda: meu pai falou que se eu tiver sabedoria, eu vou governar tudo com retidão, com justiça, eu vou fazer tudo certo. Deus, eu quero sabedoria.
E aí Deus derrama sabedoria sobre aquele menino e derrama muitas outras coisas sobre a vida dele, riquezas, honras e tudo. Só que Salomão, ele segue um caminho, e aí o pai dele morre, e aí ele vai bem até uma certa altura, mas de repente Salomão, ele começa a se esquecer de Deus. Ele começa a se esquecer de quem Deus era, e aí ele começa a se relacionar com mulheres que não eram daquela, né, que servia ao mesmo Deus, que servia a ídolos. E aí ele foi se envolvendo, ele foi começando a ser influenciado por pessoas que não tinham um relacionamento com Deus, até que ele caiu. Quando ele caiu, ele não conseguiu se levantar mais. Então, se a gente permitir que a arrogância, o orgulho entre na nossa vida, a gente vai ter situações parecidas como essa. Às vezes você pode pensar assim: eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu não sou uma pessoa arrogante. Mas existem tantos níveis de orgulho que talvez ele tenha passado despercebido na sua vida. Esses dias, essa semana, eu vi uma frase, aí eu coloquei ela lá, que dizia assim: olha, as pessoas que menos crescem na vida são aquelas que sempre acham que sabem de tudo. Gente, se tem uma coisa que eu e você nós podemos fazer de bom para construir algo maior na nossa vida, é a gente ser humilde o suficiente e entender que nós podemos aprender com todos. Com todos. E não é só com quem está acima da gente, é com quem está abaixo também. Nós podemos tirar uma lição de tudo, com todos. Talvez você ache que você está num nível intelectual ou num nível social acima do fulano, e aí aquele fulano não pode te ensinar nada. Ao contrário, nós podemos aprender com todo mundo. Tem uma historinha que uma pessoa falou assim: eu estava num aeroporto, e aí de repente eu fui ao banheiro, e aquele zelador, ele ficava ali pertinho, esperando. Entrava uma pessoa, ele ia lá e limpava. E aí essa pessoa foi, e ela ficou incomodada. Aí ela falou para aquele zelador, falou assim: cara, por que você está esperando que eu saia para você vir aqui e limpar de novo? Você acabou de limpar. E aí ele falou assim: é muito mais fácil eu limpar uma pequena sujeirinha do que eu deixar acumular muita sujeira e ter que limpar tudo depois. E aí aquela pessoa, ela pegou um ensinamento, ela falou assim: se a gente trouxer isso para a nossa vida, né? Nós deixamos para resolver as coisas a tão longo prazo. Nós deixamos tantas sujeirinhas ir acumulando na nossa vida. Nós deixamos tantas situaçãozinhas ir acumulando na nossa vida. Se a gente pegasse o rodinho e limpasse uma por vez todos os dias, aos poucos, os nossos probleminhas, a gente seria uma pessoa melhor, a gente seria uma pessoa mais bem sucedida. Então aquela pessoa que estava ali usando o banheiro de um aeroporto, que aparentemente não era uma pessoa de um nível social maior, de um nível intelectual maior, estava diante de um senhorzinho que era zelador do banheiro do aeroporto, aprendeu uma lição com aquele cara. E essa pessoa trouxe isso a público, falou assim: olha, eu aprendi com aquele cara algo, uma lição de vida. Então, se eu e você, a gente entender que sempre nós temos algo para aprender com o próximo, a gente vai ser pessoas mais leves, mais felizes e humildes, de fato humildes. Um terceiro ponto: arrepender-se sempre que devido. Gente, o arrependimento é algo que agrada o coração de Deus. Se eu e você temos uma atitude de arrependimento, a gente é invadido pela misericórdia, pela graça de Deus todos os dias. Davi era um homem considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas aí você começa a ler a história de Davi. Aquele homem, ele mentiu, aquele homem matou, aquele homem se prostituiu. Aquele homem se prostituiu com uma mulher e matou o cara para poder esconder a prostituição. Que homem é esse para ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Mas Davi era um cara que era rápido em arrependimento. Era um cara que fazia muitas coisas erradas, mas que se quebrava na presença de Deus e falava assim: Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, porque eu realmente, eu
eu sou um assassino, eu sou um mentiroso, eu sou um cara que se prostitui, eu sou um cara isso, eu sou um cara aquilo, mas tem misericórdia da minha vida e não tira a sua presença de mim. Ele se arrependia. E arrependimento é diferente de remorso, queridos. Às vezes eu e você, nós cometemos algo errado e nós temos até remorso de ter feito aquela coisa errada, mas na verdade nós não temos arrependimento. E o que agrada o coração de Deus é arrependimento. Arrependimento é você procurar de todas as formas deixar aquela prática que você tinha, aquela prática que não agradava o coração de Deus. Então, Davi era chamado de um homem segundo o coração porque ele sabia se arrepender, ele sabia se prostrar diante de Deus. E isso encoraja a mim e a você também, porque a primeira atitude que eu e você nós temos quando nós pecamos, quando nós erramos, é nos afastar das pessoas de Deus, nos afastar da igreja, nos afastar da presença. Por quê? Porque nós achamos assim, eu fiz algo muito ruim e agora o que eu vou fazer? Eu vou me isolar e vou andar com pessoas que são como eu, né? Porque se eu começar a continuar andando com o irmão lá da igreja, esse irmão vai saber do meu pecado, vai começar a me julgar, vai começar a falar isso, vai começar a falar aquilo. Eu não vou para a igreja porque eu não vou sentir a presença de Deus, muito menos eu vou orar ou ler a Bíblia porque parece que os céus estão fechados, eu não ouço nada, eu não sinto nada. Essa é a atitude muitas vezes que eu e você temos quando nós pecamos. Só que se a gente pensasse diferente, se eu e você tivéssemos uma atitude de arrependimento, de se prostrar diante de Deus e rasgar o coração e falar para Deus assim: Deus, eu sou tudo isso aí, eu não sei como vencer esse pecado, eu não sei como matar a minha arrogância, o meu orgulho, eu não sei como ser uma pessoa melhor, mas eu me arrependo diante do Senhor e eu quero ajuda. Você já experimentou pedir ajuda de Deus, gente? Nós pedimos ajuda para tanta gente, mas você já teve uma oração assim que você falou para Deus assim: me ajuda, Deus? Eu já fiz várias vezes. Eu já falei para Deus assim: Deus, me perdoa porque eu sou um cara covarde, o Senhor pode me ajudar? Porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir romper a minha vida, eu não vou conseguir vencer essa área. Me perdoa, porque se eu estivesse contando essa situação para qualquer pessoa, essa pessoa no mínimo ela poderia até me ouvir, mas ela ia pensar: cara, esse cara é fraco, é uma coisinha tão insignificante. Mas para Deus, queridos, eu posso me rasgar diante dele, eu posso falar assim: Deus, eu sou fraco mesmo, eu sou covarde, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu preciso da sua ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir romper na minha vida. Então experimente se rasgar diante de Deus, experimente falar suas fraquezas para Ele. Para com essa situação de querer orar bonito, de querer trazer palavras bonitas. Fala do seu jeito, de qualquer jeito. Ore de qualquer jeito, em pé, sentado no banheiro, tomando banho, dormindo, de qualquer jeito. Deus, Ele te ouve em todos os momentos da sua vida. Não tem um momento certo, uma posição certa, não. Se rasgue diante de Deus em qualquer hora. Se está no seu trabalho, você precisa falar com Deus, vai no banheiro e fala com Deus. Fala: Deus, está difícil, Senhor, esse dia hoje no meu trabalho. Eu não sei como que eu vou vencer esse dia hoje, é um dia estressante. Deus, me ajuda. Fala com Deus em qualquer lugar que você estiver. Se você não pode falar em voz alta, porque as pessoas estão ao seu redor, fala em pensamento. Mas fala com Deus, fala assim: Deus, me ajuda. Eu peço socorro, me ajuda. Experimenta isso. E começa a viver milagres diariamente. Um outro ponto: manter-se em obediência e submissão. A obediência aos mandamentos de Deus nos traz uma vida de segurança, de uma paz e plenitude. Não adianta eu e você conhecermos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, ter um tempo de devocional com Deus, mas se levantar daquele lugar e esquecer a palavra, se esquecer das promessas, se esquecer daquilo que Ele falou. Então nós precisamos obedecer. Talvez você tenha pedido uma direção para Deus, talvez você tenha falado com Ele assim: Deus, eu quero saber se eu devo fazer isso, se eu devo tomar essa decisão, se eu devo ir para aquele lugar, se eu devo fazer isso. E aí você acha que você está no silêncio de Deus, que Deus não está falando com você.
mas começa a pensar no seu lugar, começa a imaginar no seu lugar, que talvez Deus já mandou você fazer algo lá atrás, e você ainda não fez. Você passaria uma segunda função para alguém que não fez a primeira? Se tem alguém devendo alguma atitude para você, alguma função prática, você vai lá dar uma tarefa para a pessoa não fez aquilo, aí você fala, ó, fulano, tem isso aqui para você fazer. E aí você que deu aquela primeira tarefa, você se esquece daquilo que você mandou ela fazer e pede para fazer uma outra coisa. Cara, não é assim que funciona. Eu confio e eu entrego coisas para fazer para quem resolve. Então talvez você está pedindo direção para Deus, você está pedindo para Deus te direcionar para fazer algo, mas você ainda não cumpriu a primeira oração que você fez lá atrás. Você ainda não realizou aquilo que Deus já mandou você fazer. Uma coisa muito legal que há um tempo atrás, esse ano eu nem fiz, mas é muito interessante. Sabe aquele plano de metas para o seu ano? E aí tá, a gente faz lá aquele monte de metas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero construir isso, eu quero comprar isso, tal, você faz. E aí, a pessoa que eu ouvi uma ministração sobre isso, ela falou assim, mas tenha no seu coração o seguinte, não chegue lá no meio do ano e mude seus planos. Porque, gente, nós fazemos isso, não fazemos? A gente faz um monte de planos, um monte de coisas para realizar, e no meio do ano a gente faz tudo diferente, ou a gente coloca outras metas sem ter realizado aquelas. E aí você se coloca no lugar de Deus. Você recebe uma listinha, você é Deus, você recebe uma listinha do fulano, legal, fulano, e aí, né, Deus pensando assim, meu filho, se você tiver fé, se você andar na minha presença, você vai cumprir isso durante esse ano. E aí, no decorrer do ano, você não cumpre nada daquilo que você está querendo para aquele ano, e você começa a colocar outras coisas, você começa a fazer tal coisa. E aí tinha uma situação naquele ano que eu fiz, que eu pensava assim, eu devo fazer, né, era um curso lá, e aí, só que para eu fazer aquilo lá, eu tinha que abrir mão de outra coisa, e eu tinha que deixar de cumprir uma outra coisa. E aí me veio a memória, por que eu vou mudar de plano se eu coloquei diante de Deus uma outra coisa? Eu estou sendo uma pessoa inconstante, e pessoas inconstantes não chegam a lugar nenhum. Então manter-se em submissão e obediência é isso, é você ter constância, é você se apegar à palavra dele, se apegar às promessas dele e viver e obedecer. Se eu e você obedecermos os mandamentos de Deus, certamente nós teremos uma vida melhor, nós seremos pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. Amém? Amém, gente. Dá mais uma cutucada no irmão, fala assim, irmão, está acabando a mensagem do pastor, não dorme. Estamos terminando, está terminando aí. Nosso penúltimo ponto, buscar andar em fé constante, dia após dia. Gente, fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver. Fé é a chave que agrada o coração de Deus. Fé é a gente fazer daquele versículo que nós lemos lá no início, fazer ele uma palavra de oração para mim, para você, colocar o nosso nome, falar assim, fulano, se aparecer carros de guerra, se aparecer inimigos maiores do que você, se lembre que quem luta por você é Deus, aquele que te tirou lá do Egito. É você se lembrar, né, da palavra de Deus que diz, olha, vinde a mim todos vós que estão cansados, trazei os seus fardos, porque o meu fardo é leve. Você já experimentou trocar de fardo com Jesus? Você já experimentou fazer uma oração assim, Jesus, troca de fardo comigo? O meu fardo está pesado, mas a palavra diz que o teu fardo é leve. O Senhor pode trocar comigo? Eu quero te falar que Jesus já fez isso lá na cruz do Calvário. Ele já trocou de fardo com você, e Ele continua disposto a carregar o seu hoje, os seus problemas novos, as situações novas que você tem para resolver. Ele está disposto a te ajudar. Ele está disposto a trazer a leveza que está sobre os ombros dele, a tranquilidade, a paz que está sobre ele, sobre o seu coração, e pegar o seu fardinho e colocar aqui nas costas e falar assim, filho, bora, eu vou com você, vamos em frente. Então experimente fazer essa oração.
Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Essa palavra é linda que está lá, acho que em 2 Pedro 5, se eu não me engano. Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, de mim, de você. Eu lanço sobre Ele a minha ansiedade, a minha preocupação, porque Ele tem cuidado de mim. Tá vendo? Como a palavra de Deus, ela tem coisas riquíssimas para que eu e você pratiquemos dia após dia. Usemos essas palavras para o nosso fortalecimento. Já pensou se eu e você pegássemos esses versículos, essas palavras e começássemos a praticar ela dia após dia, dia após dia, dia após dia? Deus, é isso, é isso, é isso, é isso. O Senhor vai à frente da minha guerra. Cara, a gente nessa hora aqui, a gente já estaria lá naquelas lâmpadas lá, pulando, dando glória a Deus. Às vezes, eu e você, nós estamos reclamando que nos dias de hoje a gente não tem visto milagres. A gente tem visto pouco paralítico levantando a cadeira. A gente tem visto pouco os enfermos vindo aqui à frente sendo curados. A gente tem visto pouco o povo se alegrar de uma forma sobrenatural. Mas pode ser que esse povo, eu e você, a gente está se esquecendo de quem Deus é. A gente não está se lembrando da soberania e do poder de Deus. E aí a gente passa a semana toda se esquecendo dele. E aí no domingo a gente vem celebrar ele aqui à noite. E a gente espera que algo sobrenatural aconteça. A gente espera que algo grandioso aconteça. O domingo à noite deveria ser, queridos, uma chave de ouro. Uma celebração, como nós titulamos todos os domingos. Um domingo de celebração. Celebração de quê? De uma vida constante que eu e você temos com Deus. De uma semana na presença dEle. De uma semana vivendo milagres. De uma semana de devoção a Ele. De uma semana rompendo em fé. Aí sim, entrar por aquela porta, celebrar essas vitórias e contagiar aqueles que chegarem nesse lugar e que não viveram uma semana assim. Por último, agir com generosidade. Eu e você precisamos dar aquilo que nós já recebemos. Você tem compartilhado bondade ao próximo? Você tem gastado um tempo para se doar por alguém, por aquilo que Deus tem dado a você? Deus tem te dado muitas coisas. Deus tem te dado vitórias em muitas áreas. Deus tem te prosperado de alguma forma, e não só financeiramente, mas prosperado em saúde, em tantas outras coisas. O que você pode dar? Todos nós podemos dar alguma coisa. Ninguém é tão pobre que não seja capaz de poder dar alguma coisa ao próximo. Todas as vezes que eu e você nós agimos com generosidade, que nós nos doamos de alguma forma ao próximo, eu tenho certeza, queridos, tenho certeza que o seu coração ele vai se encher de alegria. Seu coração ele vai se animar, porque você está fazendo daquilo que um dia Deus fez. Ele deu o seu Filho único e unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Ele deu o seu único Filho para subir naquela cruz e romper por mim e por você, trazer salvação. Deus tem muito mais prazer em dar do que receber. Às vezes, eu e você nós pensamos que Deus é um sanguessuga, é aquele que só quer receber. Ou que a gente vem na igreja só para dar alguma coisa. Mas você e eu muitas vezes estamos errados quando pensamos assim. Deus ele tem prazer em dar muito mais do que receber. O maior exemplo disso é que Ele deu seu próprio Filho, por mim, por você, por amor de mim, por você. Então todas as vezes que você pratica a generosidade na sua vida, você está praticando algo que é semelhante ao Pai, que é semelhante a Jesus. É se doar por alguém, é se doar pelo próximo. Eu quero contar um pequeno testemunho sobre isso. Não para se engrandecer de alguma forma, tá? Realmente receba isso como um exemplo prático de ajudar alguém. Eu vou não sei quantas vezes no dia no mercado. E aí nesse dia eu estava no mercado e tinha uma pessoa, né, um senhorzinho, ele estava, né,
roupa de trabalho. Sabe aquela pessoa que você vê assim, que não é aquela pessoa encostada, que é uma pessoa trabalhadora, né? E aquela pessoa, ela estava passando um saquinho de arroz. E aí eu senti no meu coração, eu estava lá atrás na fila, sentindo no meu coração assim, vai lá e oferece para pagar. E aí eu pensei assim, não, eu não vou fazer isso. A pessoa pode ficar constrangida, cara. A pessoa pode ficar com vergonha. E aí eu vi que ele colocou o saquinho de arroz e ele estava feliz, sabe? Não é aquela pessoa que estava triste, estava ali. E aí ele pegou algumas notinhas ali na carteira dele e pagou o arroz. E eu saí mal pra caramba do mercado. Eu falei assim, cara, eu não acredito que eu não fiz nada por essa pessoa. Porque Deus colocou no meu coração que era para eu fazer algo por ela, era só me oferecer. E aí eu pensei comigo assim, eu vou alcançar esse cara. Eu não tive coragem de fazer isso lá na fila do mercado, porque eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de abordar a pessoa na frente do caixa. Eu falei assim, eu vou alcançar. E aí eu fui correndo com a minha compra, coloquei no carro e comecei a dar a volta no estacionamento. E aí, uma das voltas que eu dei, ele estava saindo com a bicicletinha dele, lá no canto. E aí, ele saiu ali pela frente do atacadão, e aí eu parei com o carro, buzinei, ele não entendeu nada, eu chamei ele lá na frente e falei assim, cara, o senhor precisa comprar mais alguma coisa no mercado? Aí ele falou assim, sorrindo assim, ele falou assim, meu filho, eu preciso, mas dinheiro tá pouco, né? Não dá. Aí eu falei assim, cara, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero te abençoar, eu quero que você vá lá e compre o que você está precisando. Aí eu falei para ele assim, olha, mas eu tô com pressa, eu não posso esperar você ir lá e passar no caixa, e eu só tô com cartão, eu não tô com dinheiro. Você espera 15 minutinhos aqui, 10 minutos, eu vou na minha casa, vou pegar dinheiro e vou trazer aqui para você. Eu vim correndo, peguei algo e levei para aquele senhor. E aí quando ele pegou aquilo na mão, ele falou assim, eu não sei como agradecer a Deus, eu não sei por que Deus é tão bom comigo. Aí eu falei assim, cara, não sei, mas não receba isso de mim. Receba isso como um cuidado de Deus para a sua vida. Pegue isso se lembrando de que Ele, o Pai, está cuidando de você. Não é eu, é o Pai. Então, não estou falando isso para se engrandecer de nada, gente. Mas é realmente para dizer que eu e você, nós podemos ser pessoas melhores. Nós podemos ajudar alguém. Nós podemos ajudar o próximo. E não é só dessa forma, é de várias formas. É de várias formas. Gratidão multiplica tudo. Quando eu e você nós temos gratidão, tudo se multiplica na nossa vida, tudo. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo um dia de trabalho que nós vencemos, pelo um dia de vendas que nós vencemos. Eu falo para Deus assim, Senhor, nós podemos ser bom de marketing, nós podemos fazer uma boa propaganda, nós podemos fazer isso, fazer aquilo, mas não vai dar nada certo se o Senhor não der o crescimento, se o Senhor não fizer acontecer. Eu falo isso para Ele. Falo, se o Senhor não estiver no centro disso aqui, não vai dar certo. Então eu preciso que o Senhor abençoe mais um dia. Eu sou grato a Ele para iniciar aquele dia de trabalho. E eu sou grato a Ele no final do dia. Eu falo assim, Senhor, muito obrigado por mais esse dia, por tudo isso que nós conquistamos juntos. Gratidão, dependência dEle. Ter a certeza de que sem Ele não vai dar certo. Não vai dar certo. Amém? Quando Jesus, em muitos milagres, lá quando Jesus estava ressuscitando Lázaro e tantos outros, Jesus tinha um costume qual? Pai, eu te agradeço, porque eu sei que sempre me ouves. Comece a praticar gratidão na sua vida. Comece a falar assim, Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado porque eu sei que o Senhor me ouve e que eu já venci mais esse dia em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Mergulhe nessa canção que diz em tua presença, porque é só na presença dele que nós vencemos o medo, é só na presença dele que nós rompemos os nossos desafios diários, é só na presença dele que nós paralisamos o medo e nós rompemos e nós nos tornamos pessoas fortes, é só na presença dele que nós entendemos as coisas ruins que acontecem na nossa vida, é só na presença dele que eu e você consegue olhar para a situação com uma perspectiva diferente. Então, adore Ele nessa hora. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Não vou pedir para você levantar sua mão. Eu quero te dizer no seu lugar,
Deixa eu dizer para você que está aí no seu lugar. Se você quer realmente que Deus seja o Senhor na sua vida em todas as áreas, se você quer viver essa situação de paralisar o medo e de romper, se abre diante dele agora. Se abra diante dele, se rasgue, fala das suas fraquezas para ele aí onde você está, fala para ele. Começa a orar no seu lugar, começa a clamar, começa a falar para ele: Pai, eu preciso do Senhor. Ressona a sua presença, Deus. Obrigado por aquele trabalho naquela cruz, por aquela obra consumada naquela cruz. Obrigado, Deus, pelo Egito que você me tirou, pelo lamaçal que eu vivia. Obrigado por de onde o Senhor me tirou. Obrigado, Deus, por ter cumprido promessas na minha vida. Obrigado, Deus, por não deixar o pão de cada dia faltar. Obrigado, meu Deus, porque se faltou algum dia o pão na minha casa, o Senhor me sustentou trazendo de outras fontes. Obrigado, Deus, por viver a tua palavra que diz que o justo não perecerá. Obrigado, Deus, por ter a certeza de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará saúde, não faltará provisão, não faltará paz ao meu coração, não faltará nada, porque a sua presença é suficiente. A sua presença é suficiente. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos. Nós te amamos. Se você ama Jesus aí no seu lugar, começa a adorar a Ele. Começa a dizer palavras de gratidão. Começa a entoar louvores a Ele. Começa a falar: Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigado. Pode aplaudir o mais forte. Você pode dizer a Ele: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por quem Tu és. Aleluia. Obrigado, Deus. Que você tenha uma semana extraordinária na presença dEle. Amém.